No Dose de Consciência hoje, eu senti de trazer sobre os avistamentos. Eu gravei um primeiro vídeo, mas eu deletei que eu tava muito nervosa. Nervosa, sim, muito eufórica, sabe? E esse canal aqui não é só um canal de leitura, ele é um canal de despertar de consciência, de entendimentos, de preparar algumas pessoas. Hoje em dia eu tento preparar essas pessoas mais para as coisas cotidianas. Só que como é que a gente consegue lidar com o externo, né, com essas coisas que estão acontecendo, se a gente não desenvolve essa capacidade, tá? Eu trabalho com uma equipe multidimensional, que são seres mais elevados. Eu comecei a trabalhar com eles, tá com um ano mais ou menos que eu comecei. Eu tive acesso a esse curso, a essas geometrias, e antes de fazer esse curso, eu já tinha entrado em outro processo de uma pessoa que canalizou várias geometrias, vários seres. Eu entendi minha origem, eu entendi muita coisa que eu sabia, mas não sabia explicar, tá? E depois que eu comecei a trabalhar com esses seres, muita coisa mudou. Até esse trabalho que eu estou fazendo aqui, essa capacidade de falar, várias coisas foram acontecendo. Inclusive, muito dos resultados dos meus trabalhos está atrelado a essa equipe acturiana. É assim, eu nunca teria a pretensão ou a vontade de falar sobre esses assuntos aqui. Por quê? Exatamente por esse vídeo que eu vou fazer. A humanidade não está preparada para entender outras coisas. Talvez 5% da população que já vem sendo preparada há muito tempo e talvez ainda tenha um choque de sistema. Qual é o choque do sistema? O que o meu sistema primário acredita e do que ele é capaz de suportar e entender. No meu trabalho, no meu método que eu estou estruturando, eu estou fazendo mais ou menos esse detox para não. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Para eu não. Para eu conseguir esquematizar o que eu faço. Por quê? Porque não dá. É meio complicado de ser tangível. E eu estou fazendo esse detox para dar esse passo de consciência, para entender algumas coisas, para trazer para as pessoas e me conectar com as pessoas certas. Esse vídeo não é para quem não acredita em outras dimensões, em outros seres, em outras possibilidades, não é. É para quem quer abrir os olhos sobre essa realidade possível, porque isso é existente, isso é uma realidade possível e não adianta negar. Às vezes, algumas pessoas eram chamadas de loucas por pequenas aparições, por pequenas coisas. Muitas pessoas têm conexão com esses seres estelares, mas nunca soube explicar de fato. É um sentimento que você sabe, que você sente, que você já viu, que você já esteve em lugares. Eu mesma sabia descrever como era toda a pirâmide por dentro e por debaixo, porque eu tive acesso em outros momentos, em outras vidas, como é? Aquele processo que a gente sai do corpo e vai fazer viagem astral. Eu já tive esses contatos. E depois eu encontrei exatamente as pessoas que confirmavam aquilo que eu sabia sem conseguir explicar. Então, no último ano, eu comecei a trabalhar com alguns seres multidimensionais. Então, foi quando eu dei vários saltos de consciência e estou fazendo o trabalho da humana, desse corpo aqui. Por quê? Porque a Diana, ela tem estrutura emocional, ela tem sentimentos, ela tem programas, né? Os programas que eu digo são exatamente toda a minha vivência da infância, antes de chegar aqui, várias percepções que eu tenho do mundo que muitas vezes vai me limitar de fazer o que precisa ser feito. Então, esse vídeo que eu estou fazendo é para você entender que você está no seu processo. E esse processo de expansão, esse processo de conscientização, esse processo de entender que existem outros seres, ele não vai vir docinho, ele não vai vir de fácil acesso. Muitas vezes tem a negação. Isso faz parte do processo, tá? O que eles pediram para eu falar, né? Ou trazer essa consciência? Por mais que algumas pessoas que têm o entendimento que existem esses seres, como essa aparição que aconteceu lá, a gente ainda não tem uma estrutura
pré-estabelecida que está pronta para esse avistamento, para esse movimento. Nós ainda não temos. Vira uma fascinação, vira uma admiração. E tem o outro lado das pessoas menos preparadas que estão fazendo o que estão fazendo lá com o cara. As pessoas, elas não têm limites, os humanos, né? Eles chegam lá, querem informações, eles querem likes, eles querem movimento, eles querem isso. O que esse cara presenciou foi um fenômeno fora do nosso entendimento humano. Ele tem lapsos de consciência, ele tem uma ideia, porque a nossa mente racional, ela não é capaz de tangibilizar a real coisa que aconteceu ali. Nem as nossas câmeras, nem a nossa ideia. Existia um acoplamento ali de conexão neural que esses seres criou com aquele cara naquele momento e foi permitido aquela movimentação, esse essa expansão dessa notícia para que impacte outras pessoas, para que chegue em outras pessoas. E sabe o que está acontecendo? O que eu tenho observado nos comentários são pessoas arrumando, é, sabe, o cético quando ele arruma uma justificativa, é a negação daquele problema. Eu passo isso dentro dos meus tratamentos, os tratamentos emocionais. A pessoa ela sempre vai procurar uma lacuna para colocar aquilo. Pessoas fazendo graça, outras pessoas falando que o cara queria like. Vocês acham realmente que essas pessoas estão preparadas para esse movimento? Imagina uma nave passando assim em cima da tua casa. Você vendo um ser de 2 metros de altura, que eu tô falando dos arcturianos, 2 metros de altura, com uma cor de pele diferente, materializado. No mínimo você desmaia. Eu quero que você imagine um urso na sua frente, que é algo tangível, algo real. Esse é o sistema humanizado. Nós temos um sistema que vai reagir, vai fugir, vai colapsar com aquilo que ele não consegue entender. Então, essas pequenas aparições é para ir preparando a humanidade, mas ao mesmo tempo vem o medo. O medo, porque os registros que a gente tem sobre esses seres são que eles são ruins. Só que tem dois tipos. Da mesma forma que existe briga de religiões, existe briga de política, existe briga em vários níveis, existe desses seres também. São os positivos e os negativos. Os positivos, eles já estão implantados também dentro do nosso sistema Terra, dessa bola aqui, dessa matrix, dessa loucura que é isso aqui, através de ferramentas, através de conexão telepática com várias pessoas, entendeu? Que precisaram trabalhar esse corpo humano, essas emoções, para poder passar essa mensagem, para poder acreditar nesses seres em algum nível, passar por experiências na própria vida de curas, de processos, entre outras coisas, para poder acreditar e fazer acontecer, né? Trabalhar com esses seres. E também existe outra parte que está comandando outras coisas que é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, esse pequeno movimento foi só para entender que as pessoas elas não estão preparadas para isso. E você que é desperto, que entende, que quer saber mais, teu papel aqui é tentar se estabilizar emocionalmente, espiritualmente, para que talvez isso aconteça e várias pessoas ao teu redor elas possam surtar, porque elas não estão preparadas. Eu já tive uma conversa com uma pessoa que eu entendi o nível do que pode acontecer com pessoas que não estão preparadas para essas informações. Elas bugam, elas entram em estado de pânico, elas entram numa coisa que eu não sei nem te explicar. Então, você que é desperto, observe o que está acontecendo diante desse pequeno acontecimento. Isso é um pequeno acontecimento. Estão indo na casa do cara, ameaçar o cara, estão indo lá à noite que ele tá no terreno. Esqueceram toda a humanidade do cara. Olha, o cara
totalmente simples. Ele já vem lutando por causas sociais. Ele cuida de 300 bichos que são, que já foi vítima de maus tratos, sabe? É um outro nível de consciência de pessoa. E tá sustentando o que ele viu, esse movimento. E as pessoas estão se alimentando como se ele fosse, sei lá, sabe? As pessoas, elas querem isso, elas querem esse movimento, elas querem essas coisas, elas querem o tal do hype, mas sem entender toda a dinâmica que tem por trás desse acontecimento. Eu acredito que vai acontecer muito mais. Não sei se na proporção do que aconteceu para ele, nem sei quando. Mas para mim isso foi uma coisa clara, que as pessoas elas não estão preparadas. 95% da população não está preparada para isso. As pessoas elas não conseguem entender o que é um holograma. Elas não conseguem entender a multidimensionalidade. São pessoas que foram criadas para estar no automático. E quando a gente se conecta com essas pessoas que acreditam, cara, é tão assim libertador, porque você fala, eu não estava sozinha. A gente sabia disso, mas a gente sabe dentro de um sentimento genuíno. Eu não acredito que os seres que apareceram lá são 100% bonzinhos, tá? Eu sinto que teve um movimento, teve algum acontecimento, mas que se eles não quisessem que tivesse tido essa repercussão, não teria tido, porque são seres de outro entendimento. Só que eu vi, cara, a humanidade ela não está preparada. E me questionei até se eu estou preparada para esses movimentos. Inclusive, eu não sou o cara que viu, mas eu sou uma pessoa que está falando sobre o tema. Agora, eu me questiono quanto hater não vai vir em cima. Mas vocês podem procurar vídeos no YouTube falando sobre esses seres, mas que a gente possa entender que nós não somos os seres mais evoluídos. Mas o que que a mente humana racional vai falar? Ela vai falar assim: eu só acredito no que eu vejo. Eu só acredito no que é tangível. E nesse momento que eu tô gravando, teve um cara já, eu esqueci o nome dele, alguma coisa com Leão, Rodrigo Leão, não lembro. O cara, ele foi no lado lá, onde exatamente teve o OVNI. Eu vou dizer que é OVNI. Ele foi lá do outro lado. E ele viu que não tinha a capacidade de ser qualquer outra coisa, ambulância, polícia. Tipo assim, as árvores são tipo 40 metros, 70 metros. Não tem como nenhuma estrutura ficar naquele lugar. Que loucura, né? E eu tenho mais uma coisa para falar sobre isso. O que que acontece quando acontece isso? A gente virou os nossos olhos para onde? Para fora. Porque pode acontecer lá fora. Dentro de muitas pessoas foi instalado um sentimento de pânico, exatamente por não entender, de não poder entender, de não poder explicar. E a gente faz o que a gente olha, a gente vira os nossos olhos para fora. Os seres realmente positivos e elevados, eles querem que a gente pegue o nosso olhar para dentro, trabalhar nossas questões, trabalhar os nossos potenciais, trabalhar as possibilidades na nossa vida para cá. Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Mas a minha pergunta é: você está preparado para isso? Eu não sei se eu estou preparada. Não sei nem se eu estava preparada para gravar esse vídeo. Eu fiquei horrorizada com as coisas que eu tô vendo lá. As pessoas entrando na casa do cara, não respeitando o cara, mas já tem mais de 2 milhões de pessoas acompanhando ele. E nem ele está sabendo lidar com o que aconteceu. Mesmo ele acreditando, já tendo outras experiências. Vocês acreditam mesmo que a população está preparada para isso? Não tá, não tá. Depois que eu comecei a falar dos arcturianos no meu Instagram, pessoas deixaram de me seguir. A gente vai se conectar com outras, se afastar de outras, mas as pessoas, o que elas não conseguem entender, elas
tangibilizar, elas excluem da linha de raciocínio delas. Eu passei muito tempo querendo explicar as almas que eu via, né? Espíritos, sei lá. E hoje eu tô indo para outro nível querendo falar de extraterrestres. Mas na verdade, esse vídeo não é para tentar convencer e explicar para ninguém. É falar que isso existe. Que você entenda que você tem um mecanismo humanizado, um sistema, que pode não interpretar isso de forma muito positiva, ele pode bugar, por mais que racionalmente você entenda, você sinta, e você venha preparando o seu campo para esse entendimento, para essa percepção. E principalmente, eu não digo para você lidar com a ideia deles, mas lidar com a ideia das pessoas ao teu redor. Porque pode ser que as pessoas buguem. Pode ser que isso aconteça nesse tempo que você esteja aqui nessa terra, ou pode ser que nem aconteça. Você estando aqui. Mas já está acontecendo. E não adianta a gente ficar em guerra, em briga, querendo justificar com essas pessoas que elas não entendem. Essas pessoas que estão no automático. Essas pessoas que a única preocupação delas é trabalhar e pagar conta. Não se conecta com espiritualidade, não quer... Não. Nós viemos com outra missão, com um outro negócio, porque essa terra ela precisa de uma sustentação energética. E nós, despertos, fazendo esses trabalhos, eu estou falando de pessoas íntegras, a gente não pode entrar nesse fluxo do convencimento dessas pessoas, que é exatamente o que eles querem, sabe? Eles querem os seres negativos. Então, assim, as pessoas não estão preparadas, mas que é muita limitação a gente achar que é só aqui, né? É só isso aqui e é ok e tal. Para finalizar, o que tá vindo aqui falar para mim é assim: não tenham medo dessas grandes repercussões, desses grandes acontecimentos. Tudo está planejado, tudo está sendo orquestrado, tudo está sendo observado. Da mesma forma que existe conflito aí no lugar de vocês, terra, existe em outros lugares. Mas se você colocar luz, você verá luz. Mas se você quiser ver trevas, você verá trevas. Acredite sempre na sustentação de um pai maior, de uma força maior. Se você acredita que o bem está tomando conta de todas as coisas, você descansa o seu coração em paz, porque você tem certeza que tudo está no movimento do bem. Se você entra em conflito com essa possibilidade, você acredita que alguém ou alguma coisa tem o poder de te manipular, te maltratar ou atrasar a sua vida. Seres mais elevados, de consciência positiva, eles vão trazer a reconfiguração do teu poder, da tua realidade, da tua possibilidade. Não existe alarde, não existe essa movimentação eufórica, existem fatos, realidades e doses homeopáticas para que vocês consigam entender o que está sendo feito. A vida, ela tem várias entrelinhas, ela tem vários acontecimentos. E hoje vocês são filhos pequenos que ainda estão tentando entender o que está acontecendo nessa realidade de vocês. Vão ter vários acontecimentos para criar o pânico, o não entendimento, a manipulação. Quando vocês estão com medo, vocês não conseguem pensar de forma mais evoluída, de forma onde vocês consigam estar em paz. Pela curiosidade, pelo medo, a gente chega a fazer coisas como essas pessoas estão fazendo na casa do rapaz. Mas a única mensagem aqui para finalizar é que acreditem em um bem maior, acreditem que tudo coopera para o bem de vocês, que tem uma energia máxima que vocês podem chamar de Deus, conexão divina, Deus do todo. Cada um vai ter uma nomenclatura e que nada aqui acontece por acaso. Quando você acredita só nesse bem, só nesse lugar, por mais que na sua vida você passe por desafios, você se mantém firme numa caminhada alinhada com o que é para você.
Essa experiência aqui, ela passa muito rápido. Ela passa no estalar de dedos para vocês perderem tempo com os medos, com aquilo que vocês não conseguem tangibilizar. Se conectem em vocês, nos processos de vocês, na vida de vocês, que tudo está ocorrendo como tem que ser. É. Essa mensagem aqui foi para vocês, tá? No final, eu espero que quem tiver conectado tenha entendido. Se não entendeu, tudo bem. Tá me dando vontade de chorar agora. Porque no final das contas, nós somos seres muito limitados. Nós somos aquela areiazinha no meio daquela areia da- do mar, tentando entender a dimensão disso tudo. E hoje, o nosso objetivo é estar em paz, para que a gente possa entender a nossa vida como um todo, tá bom? Então é isso. Vou subir esse vídeo, não sei o que vai dar, pediram para fazer, espero que conecte com as pessoas certas, e se não conectar, tá tudo bem também. Um beijo, e é isso.